Beleza. Então, ó, a gente vai falar agora, continuar falando ainda do trabalho de força, e a gente vai usar esse termo aí, potência muscular, que é um termo que a gente utiliza muito, né, o trabalho de potência, mas na verdade a gente está querendo dizer, basicamente, que é o trabalho de produção de força rápida, né? Porque, bom, a potência é o produto da força pela velocidade, né? Ou a velocidade na realização de um trabalho. Então, por exemplo, tudo que a gente fizer, independente de qualquer coisa que a gente fizer aqui de musculação, a gente vai ter uma produção de força e isso sendo realizado em velocidade. Então, sempre vai ter uma resultante de potência. Não tem... Se eu botar aqui para vocês fazerem um RM, agachou pesado, subiu, vai ter uma alta produção de força, mas uma baixa reprodução da velocidade, beleza? Mas vai ter potência. Pode não ser uma potência tão alta por conta da velocidade ser baixa, mas vai ter a potência. E, né, a velocidade tem muito a ver com a velocidade que a gente consegue fazer isso aqui do ponto de vista fisiológico, que é encurtar os sarcômeros, é mobilizar os sarcômeros e fazer o trabalho de contração muscular. Então, a gente também tem a potência sendo a força e o deslocamento no tempo, onde a gente vê esse tipo de potência sendo bem medida, são nos sprints. O cara vai dar um sprint, ele vai deslocar, vai ter uma resultante de força ali no tempo. Então a gente consegue dizer que o indivíduo é mais potente quando ele consegue deslocar numa menor duração. E o trabalho também no tempo, então vamos supor que o cara tem que fazer ali 2.000 watts de trabalho e ele fazer o máximo de watts possível. Tem um exemplo bacana também, por exemplo, se a gente pegar teste de 30 segundos de salto, 30 segundos de squat jump, quantas repetições ele consegue medir? Então isso é uma forma de medir o trabalho no tempo, tá? Então a potência, ela sempre vai ter o aspecto da velocidade. Essa aqui é a grande diferença do que a gente viu até agora aqui de força muscular, que às vezes não tem a necessidade de produzir essa força de forma rápida, né? Assim como a força muscular, mas principalmente na potência, a gente fala muito dos aspectos de contração muscular, que a gente chama de forma de tensão ativa, mas a gente fala do aspecto de tensão passiva, que se dá principalmente em função dos componentes elásticos do músculo. Então, por exemplo, eu tenho aqui a capacidade contrátil do músculo, certo? Que vai me gerar uma tanta quantidade de força, mas se eu conseguir mobilizar aspectos de tensão passiva, eu consigo potencializar a minha capacidade de produção de força, tá? Então, falando do aspecto da contração muscular, a gente já viu tudo isso. Então, mobilização de pontes cruzadas, disponibilidade energética. Então, por exemplo, se o indivíduo está numa condição de fadiga, ele fica mais lento, e aí tem a ver com aquilo que a gente falou no início da aula. Ele limita a chegada desse disparo, isso fica mais lento, e tem a ver justamente com a fadiga. A gente falou da acidose, mas outras funções energéticas também. E da arquitetura muscular também vai influenciar na capacidade contrátil. A potência tem uma coisa muito interessante, né? Ela funciona em maioria dos movimentos que a gente chama de cadeia cinética fechada, mas tem também a potência se manifestando em cadeia cinética aberta, como chutar, arremessar. Mas muito do que a gente avalia hoje de potência, como sprint, saltos, né, mudança de direção, são aspectos de velocidade, aspectos de potência, eles funcionam em cadeia cinética fechada. Então é muito incrível. Essa parte aqui eu acho muito bacana, que é o que? A transferência lá no músculo, né, de todo esse trabalho aqui, para o indivíduo conseguir se deslocar, conseguir aplicar. Então a gente faz muitas métricas externas, que é o que? A altura que ele saltou, quanto tempo foi que ele deslocou, ou qual velocidade ele conseguiu imprimir. Então a gente mede a potência muito pelos aspectos externos. Então a gente não mede tanto a potência pelos aspectos internos, que é o quê? Qual foi a velocidade que ele conseguiu contrair, qual foi a velocidade que ele conseguiu mobilizar aquelas estruturas, né? Então a gente mede muito pelos externos.
E uma das variáveis mais interessantes e mais importantes para a gente falar de produção de força rápida é a taxa de desenvolvimento de força, né? Que é a capacidade de gerar o máximo de força com uma restrição de tempo. Então, a taxa de desenvolvimento de força é considerado o principal parâmetro aí neuromuscular quando a gente está falando de potência no esporte, transferência da potência para o esporte. Então, a taxa de desenvolvimento de força. Então, por exemplo, se a gente tem um indivíduo que ele é muito forte, ele vai atingir um pico de força aqui, e esse pico de força ele vai demorar a ser atingido. Então, ele não chega imediatamente, quero produzir o máximo de força agora, e ele não consegue fazer isso. Então, demora para chegar lá. Tá? Então, imagina que vocês estão empurrando uma parede, né? No início, vocês estão querendo empurrar o máximo, mas o seu músculo ele não está fazendo o máximo de força naquele momento. E depois de alguns segundos, 3, 4, 5 segundos, você vai conseguir atingir o pico, e esse pico não será sustentado muito tempo, porque começa a entrar a fadiga aqui. Isso aqui, que a gente vê essa curva de incremento de força, que a gente está vendo, no músculo, a gente chama isso de muscle slack, tá? Que é o atraso entre a sua necessidade, a sua condição de produzir força e efetivamente você atingir esse pico de força. Porém, quando a gente fala de taxa de desenvolvimento de força, eu estou falando de o quanto de força eu produzi em menos tempo do que o necessário para atingir esse pico. Então, vamos supor que eu levei 5 segundos para atingir o pico de força. Em 2 segundos, como é que estava a sua produção de força? Isso que é a taxa de desenvolvimento de força e por isso que tem transferência para potência no esporte. Por quê? Porque ela reflete a capacidade do indivíduo em produzir mais rapidamente essa força. Tá? Então não me interessa quanto é a sua força pico. Me interessa mais quanto que você conseguiu produzir de força nessa janela. Ali a gente está vendo 2 segundos, essa janela varia muito, tem estudos que fazem janelas de 1 segundo, 2, 3, varia, mas uma janela mais curta de movimento, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma informação que alguns gestos do esporte, eles levam de 30 milissegundos a 200 milissegundos. Então, são gestos muito rápidos, como um soco, por exemplo, né? Que deve levar uns 30, 50 milissegundos, dependendo do atleta ali. Então, o quanto de força você consegue aplicar nessa janela? Essa aqui é a ideia da taxa de desenvolvimento de força. Então, o que nós vemos assim, de informação na literatura a partir de medições? É que, por exemplo, imagina que temos um indivíduo lá que é um powerlifter ou um levantador de peso olímpico, um cara que consegue mobilizar altas sobrecargas em uma repetição máxima. Ele certamente será um cara que vai conseguir atingir um pico de força muito alto, tá? Então, ele é o cara que tem o maior pico de força aqui. Quando a gente pega um destreinado, nem se fala, é o cara que tem o menor pico de força. Mas quando a gente pega um cara que fez um treinamento que usou ao seu favor o trabalho de velocidade, ele treinou a velocidade, ele pode ser que atinja um pico de força menor. Mas, quando eu olho a janela aqui de 200 milissegundos, né, nessa janela, ele tem uma força maior do que o cara que é mais forte no pico de força. Tá? Então, basicamente, um cara que fez um treinamento explosivo, ele melhorou a sua capacidade de gerar força mais rápida, mesmo que ele não tenha chegado a um pico de força tão alto quanto um atleta, às vezes, que faz grandes treinamentos de altas sobrecargas, faz um treinamento com maior sobrecarga. Tá? Então, essa que é a grande diferença da taxa de desenvolvimento de força e da capacidade do indivíduo de produzir força pico. Tá? Então, por isso que essa variável tem maior transferência para o esporte. Então, o que a gente vê aqui, ó, imagina que um exemplo 1, né? Um indivíduo que pode ter uma boa produção de força, mas ele não produz essa força de maneira tão rápida. Então, aqui a gente vê um sinal eletromiográfico dele e como é o comportamento de produção de força dele.
é um comportamento mais lento. Ele vai atingir um pico de força, mas é de maneira mais lenta. Já que a gente vê o indivíduo fazendo a mobilização neural de maneira muito mais rápida nos primeiros segundos do movimento, né? Na verdade, nos primeiros milissegundos do movimento, e a gente vê essa capacidade de produção de força mais íngreme nesse cara aqui, em comparação a esse cara aqui que foi mais lento. Então, sim, esse indivíduo ele mobiliza tudo isso que a gente falou agora na força, unidades motoras e principalmente a capacidade de condução nervosa, ou taxa de disparo, de maneira muito mais antecipatória do que um indivíduo que pode ser muito forte, mas ele precisa de tempo para chegar nesse pico de força. Então essa é a diferença da taxa de força e da produção de força rápida.